Oi, tudo bem? Bom, dando continuidade, a gente tinha visto nas aulas anteriores como resolver equações do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara, ok? Vocês utilizaram a fórmula de Bhaskara. Agora nós vamos ver duas opções em que eu posso resolver a equação do segundo grau sem utilizar a fórmula de Bhaskara, mas eu preciso de duas condições específicas, ok? Só dá nesses casos, certo? Então vamos lá? Bom, para começar, eu vou lembrando aqui que ela é da forma ax mais bx mais c igual a zero, né? Onde o a é sempre diferente de zero, porque se o a for igual a zero, eu não tenho uma equação de segundo grau, lembrando lá. Então, eu falo que o a tem que ser diferente de zero, mas o b e o c pode acontecer de ser igual a zero, ok? Nesses casos é que eu posso utilizar esse recurso para desenvolver para encontrar a solução sem a fórmula de Bhaskara, ok? É muito mais fácil, muito. Vamos lá? Primeiro caso é nesse caso aqui, vamos lá. Quem que é o a aqui? Eu tenho aqui x ao quadrado, o a vale 1. Lembra? O a tem que ser sempre diferente de zero. O a vale 1. O b é quem acompanha o x. Tem aqui? Não tem. Então, nesse caso, o b é igual a zero. Perceba que o c vale menos 16. Então, o c é diferente de zero. Eu só tenho, nesse caso aqui, b igual a zero. Vamos lá. Então, eu vou utilizar o seguinte fato. Qual que é a operação inversa da potência do elevado ao quadrado? É a raiz quadrada. Veja só, quanto que é 5 ao quadrado? Não é 25? E qual que é a raiz quadrada de 25? Não é 5? Ou seja, quando eu elevo ao quadrado, eu tenho 25. Se eu tiro a raiz, eu volto a ser 5. Ok? Então, quando eu tenho isso aqui, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado é a mesma coisa que eu tirar a raiz quadrada de 25, certo? Certo? Raiz quadrada de... Isso aqui não dá 25, essa parte aqui? Dá 25, então mesma coisa. E isso aqui é 5. Ou seja, quando eu faço raiz quadrada de 5 ao quadrado, esse cancela com esse. Ok? Certo? Só que tem uma observação a ser feita. Uma observação. Que tanto 5 ao quadrado quanto menos 5 ao quadrado é igual a 25. Ok? Então, quando eu tiro raiz quadrada desse cara aqui, ele me dá... Quando eu tiro raiz quadrada de 25, eu não tenho só 5. Ele pode ser tanto 5 positivo, quanto menos 5. Porque menos 5 ao quadrado também é 25. Certo? Então, tem esses dois valores. Então, perceba que vai aparecer um mais ou menos. Certo? Não lembra muito lá na fórmula de Bhaskara, mais ou menos? Gente, esse mais ou menos não pode ser, não diz que é 4, o que é 3. É positivo 5 e negativo 5, ok? Não é aquele mais ou menos, não. É mais 5 e menos 5, ok? Então, vamos lá. Dito isso, o que eu tenho aqui? Eu não tenho x ao quadrado igual a menos 16? O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse 16, tá? Negativo 16, vai passar para o lado direito aqui da igualdade, vai ficar x ao quadrado igual a 16, ok? Certo? Qual que é a operação do inversa do elevado ao quadrado? Raiz quadrada, né, desse cara e raiz quadrada desse cara. Eu posso fazer isso. Não vai ficar igual? Se eu pego 25, não é igual a 25? Se eu tirar a raiz quadrada aqui, dá 5. Opa, mais ou menos 5. Se eu tiro a raiz quadrada aqui, também fica mais ou menos 5. Ok? Continua igual. Ok? Então, posso fazer isso. Como eu disse, esse cara cancela com esse. Então, fica x. E aqui fica mais ou menos 16. Ok? Certo? Esse mais ou menos ele pode ser colocado aqui já.
Quando eu tiro a raiz lá em cima, eu já posso colocar o mais ou menos. Então, significa que o meu x... Opa, desculpa, aqui é raiz de 16, é 4, né? Vamos cometer esse erro absurdo. Ou seja, significa que o meu x1 é 4 positivo e o x2 é igual a menos 4. Ok? Então, tem esse valor aqui e esse valor aqui. Certo? x1 igual a 4 e x2 igual a menos 4. Os dois valores que eu quero. Ok? Não é muito mais fácil que desenvolver a fórmula de Bhaskara? Não ficou muito mais curto? Quando eu vou desenvolver as fórmulas de Bhaskara aqui na minha lousa, quase nem cabe, né? Eu tenho que ficar apagando. Mas nesse caso aqui ficou muito simples. Certo? Veja outro exemplo.